Por que é um erro falar que o seu diferencial é o seu atendimento ou a qualidade do teu produto? Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Bora lá! Fala meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo ao canal da Salcio. Meu nome é Daltro Coutinho, eu sou estrategista de marcas e hoje vamos falar sobre o porquê que a sua qualidade do seu produto, do seu serviço ou o seu ótimo atendimento não são diferenciais e que a cada vez que você fala isso, você só joga contra você mesmo. Sabe por que isso acontece? Vamos para o primeiro ponto, qualidade. Então, se eu falar para você que eu faço um posicionamento muito bom, o que você vai pensar? Nada, né? Provavelmente nada. Na verdade, todos os meus concorrentes estão falando a mesma coisa e convenhamos, qualidade é o mínimo que você espera de mim. Independente desse vídeo no YouTube, desse canal com mais de 300 vídeos, ainda que eu fosse uma consultoria muito menor do que nós somos, o mínimo que você espera de mim é qualidade. E se tudo que eu tenho para te prometer é o mínimo, eu não tenho muito a oferecer, convenhamos, né? E isso vale para a minha consultoria, mas vale para qualquer produto ou serviço. Qualidade é pré-requisito obrigatório para a existência. Nós não estamos mais nos anos 70, 80, onde você tinha uma, duas, três empresas no máximo que faziam a mesma coisa e que a demanda era muito maior do que a oferta. E nesse cenário de demanda maior que a oferta, você falar que você tem uma boa qualidade vai fazer sim com que você venda mais. Agora, quando a oferta é maior que a demanda, a qualidade é obrigatório. Assim como bom atendimento. Bom atendimento não é opcional, tá? Mesmo que você more em regiões do Brasil onde bom atendimento seja de fato diferencial, prometer bom atendimento não dá percepção de diferencial porque é outra coisa que é um pré-requisito. E pior do que isso, atendimento bom é subjetivo. E eu vou te dar um exemplo muito bobo. Eu, por exemplo, quando vou numa loja de roupa, eu odeio que o vendedor venha me atender. Eu gosto de eu ver as coisas. Eu vou lá, olho a calça que eu quero, a camiseta que eu quero, o tênis que eu quero. Eu gosto de fazer o meu processo. Outras pessoas, no entanto, vão gostar de ser paparicada pelo vendedor, que vai trazer uma série de opções e tudo mais, vai trazer um monte de coisa. Eu já não. Se eu vou numa loja de sapato, eu tenho que pedir para o cara, ele vem com 8 caixas, já me dá vontade de ir embora. Por quê? Porque é o meu negócio, é o jeito que eu gosto. Então, bom atendimento, além de não ser uma promessa relevante, porque é sim uma obrigação, é subjetivo. Existem várias formas de se dar um bom atendimento. Isso é variável não de acordo com o que você faz, mas de acordo com o cliente que você está atendendo. Então, sempre que você pensar nessas duas coisas como seu diferencial, eu tenho um alerta vermelho gigantesco aqui, e se eu pudesse eu mudaria essa luz aqui para um vermelho bem forte nesse momento, que é, isso não é diferencial e isso só joga contra você. É a mesma coisa que você chegar no seu namorado, na sua namorada ou na pessoa que você quer que seja seu namorado e sua namorada e falar, olha, eu sou um ótimo candidato para ser seu namorado, sua namorada. Sabe por quê? Porque eu não bato nas pessoas. Pô, sério? Sério? O diretor tá dando risada aqui. Sério? É a mesma coisa, é obrigatório, é o mínimo que se espera. Eu falo, eu não vou trair você, é o mínimo que se espera num relacionamento monogâmico. Então, dito isso, o que sobra para ser diferencial? E aqui entra um ponto muito importante. Quando nós pensamos em diferencial, o que nós temos que pensar? Diferencial não é uma coisa que eu tenho e que é muito boa. O que eu tenho e é muito bom pode ser argumento de venda, mas não é diferencial. Aquilo que eu tenho que pode ser diferencial é aquilo que o meu concorrente não tem, ou não diz que tem, porque aí tem uma questão muito importante. Muitas vezes você tem uma coisa que é básica dentro do seu segmento, mas que por ser tão básica, nenhum dos teus concorrentes fala isso. E ao ser o primeiro a falar isso, dar luz para isso, você pode transformar isso num diferencial teu. Olha só que curioso. Você pode pegar uma coisa básica, pequena, comum ao segmento, mas comum à entrega, não à promessa, e transformar num diferencial. Tá? Só que isso vai ser um diferencial tático. Por quê? Porque a partir do momento que os seus concorrentes perceberem que o seu cliente está valorizando isso,
eles vão copiar esse diferencial e eles vão entregar ele também. Então isso vai ser um diferencial tático. Um diferencial estratégico é aquilo que você tem, que o seu concorrente não tem ou não promete e que é muito difícil de ser copiado. Aí você tem um diferencial estratégico verdadeiro para colocar na tua comunicação, para dizer que esse diferencial é teu. E aí sim, você basear a tua comunicação em cima desse diferencial. Qual que é o diferencial da Salcio? Essa é a coisa que sempre me perguntam. Qual que é o diferencial da Salcio? O que só a Salcio tem? O que só a Salcio tem é a metodologia espelho de marca. Por quê? Porque nós, inclusive, registramos esse nome como uma marca, é uma marca registrada, nós temos a propriedade desse nome, ninguém pode falar que tem a metodologia espelho de marca para desenvolvimento de marcas. Mas, além disso, nós temos uma série de questões táticas, proximidade, alguns dos nossos entregáveis, como mapa de projeção de marca, que é algo que pouquíssimas consultorias fazem, e mesmo as que fazem não dizem que fazem, só está lá dentro de um entregável e a gente dá bastante valor a isso. E aí a gente vai construindo uma estrutura de comunicação. Então perceba, é um erro falar que o teu atendimento é muito bom? Não. É um erro falar que o teu produto, que a qualidade da tua entrega é muito boa? Não. Mas chamar esses dois itens de diferenciais é um erro por quê? Porque você chama de diferencial uma coisa que é obrigatória. E isso vai dar luz para o teu cliente a um fato muito preocupante para ele. Você talvez não tenha um diferencial. E se você não tem um diferencial, o teu cliente vai comprar pelo quê? Pelo preço. Ou simplesmente pela conveniência, não necessariamente por aquilo que você tem de melhor. E aí você vai ter que baixar preço, você vai ter que dar desconto, você vai ter que fazer um over delivery, que é um termo e uma prática que eu particularmente não gosto. Você vai ter que entregar mais do que promete, mais do que você cobrou para entregar, porque é assim que você vai conseguir converter a venda. Pô, isso não é legal para você, para tua marca. Nesse cenário, você está vendendo produto, você não está vendendo marca. E quando você vende produto para o cliente do outro lado, e eu falo isso com muita tranquilidade, muitos dos clientes que contratam a Salcio não sabem a diferença do entregável da Salcio para Sebastiani, para Ana Couto, para Timos, e aqui eu estou fingindo que eu compito com esses gigantes, que eu estou na concorrência com esses gigantes. É muito raro, acontece, mas é muito raro. Mas o cliente não sabe a diferença da entrega lá no final. Por quê? Porque ele não é um especialista no nosso negócio. Assim como o teu cliente não é um especialista no teu negócio, ele não sabe a diferença empírica de qualidade na entrega de você para o seu concorrente, na entrega que você faz para que o seu concorrente faz. E ele vai decidir pelo quê? Pelo preço. E se ele decidir pelo preço, ainda que ele escolha você, você já perdeu. E aí, curtiu esse vídeo? Se você gostou desse vídeo, faz o seguinte, clica aqui no curtir, se inscreve no canal, depois você ativa as notificações, eu sempre troco a ordem desses dois, por isso dá essa falhadinha, e comenta aqui embaixo o que você acha que é o diferencial da sua empresa. Sua empresa tem um diferencial? Você comunica um diferencial que atende os três pré-requisitos que eu falei aqui? Caso não seja esse o seu caso, eu recomendo que você reflita a respeito e se fizer sentido para você, chama a gente para bater um papo, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!